Nós aqui da Agência AIDS, com todos os parceiros que vocês acabaram de ver aí nesse banner, vamos fazer um dia muito especial. Eu costumo dizer que o Dia Mundial de Combate à AIDS é o Dia Mundial de Combate à Desinformação, é o Dia Mundial de Combate ao Preconceito, é o Dia Mundial de Combate à falta de acolhimento, que acabam sendo aí os propulsores do crescimento do HIV no mundo. Eu quero chamar, então, abrindo o nosso seminário A Pandemia Dentro da Pandemia, nessa primeira mesa, eu quero convidar a Marina Vergueiro. Pois é, a Marina Vergueiro arrisca-se na poesia desde a infância. A Marina é jornalista como eu. Marina é frequentadora assídua dos saraus que se espalham pela cidade de São Paulo. Embora tenha poesias publicadas em diversas antologias, não se sentia vontade para tocar em determinados assuntos que lhe eram tão cruciais e sensíveis por medo e insegurança causados aí pelo estigma que ainda circunda o imaginário coletivo em relação ao HIV e AIDS, mesmo após 40 anos de epidemia no mundo. Ao decidir publicar o seu primeiro livro, Exposta, a Marina quis dar voz não somente a si mesma, mas a todas as mulheres gordas ou que vivem com HIV e são sexualmente ativas. Acho que é uma responsabilidade grande conduzir esse bate-papo, né? Porque, afinal de contas, nosso ano foi um ano completamente atípico, 2020, e as coisas não parecem que vão ser muito diferentes em 2021, né? Com o aumento da taxa de infecção por coronavírus nas últimas semanas. Então, acho que a gente tem que continuar debatendo o assunto, principalmente nós, pessoas que vivemos com HIV, né? Que temos uma imunidade um pouquinho mais debilitada. Então, é com muito prazer que eu chamo para a nossa mesa, para iniciar a conversa, a Janice Pisão. Sou uma das fundadoras do Movimento das Cidadãs Positivas, que é um movimento que existe no Brasil inteiro, um movimento de mulheres que vivem com HIV. E também participo de outros movimentos ligados à AIDS e mulheres, né? Essa é a minha praia. Há quantos anos você vive com HIV? Então, dizem que eu sou uma HIV, não sei por quê. Eu acho que eu sou uma gatosa, uma idosa, né? Mas eu vivo com HIV há 30 anos, Marina. Em 1990, com uma testagem aí à toa de qualquer coisa, cheguei no diagnóstico de HIV. Tempos difíceis, e há 30 anos atrás, tempos difíceis para o diagnóstico, tempos difíceis para você se ver vivendo com HIV/AIDS, com uma filha de 15 anos, mas a mesma dificuldade, a mesma dor, eu escuto hoje das pessoas que estão se infectando. Então, assim, 40 anos da epidemia, 30 anos da epidemia, no Brasil tem medicamento, mas as pessoas continuam temerosas, com medo, com angústia e sofrimento. Então, temos que falar sobre AIDS. É fundamental. Às vezes parece que a gente não aprendeu nada com tudo que aconteceu, né? É isso que me dá mais desespero de vez em quando. Mas, enfim, a gente não pode cansar de falar e falar, né? Não, exato. Enfim, muito obrigada, Janice, pelo seu exemplo aí de ativismo e luta tão importante para todas as pessoas que vivem com HIV, mas para mim, como mulher vivendo, é muito, muito importante, porque a gente sabe o quanto a gente é invisibilizada dentro da causa, né? Até por conta do machismo estrutural. Mas, enfim, já a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Queria convidar agora o Américo para bater um papo com a gente, Américo Nunes, da Mopaz. A minha história começa com a minha sorologia, né? 32 anos de sorologia HIV positiva. Eu costumo dizer que o HIV ele não me define, né? Antes disso, o Américo é muito mais, né, que uma sorologia. E aí eu fundo o Instituto Vida Nova no ano de 2000, né? Consequentemente, começo a assumir algumas representações dentro do movimento brasileiro de luta contra a AIDS, assumi a presidência do Fórum das ONG/AIDS do Estado de São Paulo, atualmente estou na coordenação do MOPAIDS, Movimento Paulistano de Luta contra a AIDS, e simplesmente 32 anos vivendo com HIV/AIDS, diante de tantos desafios, né, mas também com muitas conquistas. Imagino que essa seja a primeira vez vivendo uma pandemia dentro de outra pandemia.
E, bom, então agora eu vou chamar o Drill Percy, né, para bater um papo com a gente. Bom, eu sou ator, sou diretor de teatro, produtor também. Ano que vem vai fazer 20 anos que eu trabalho com arte. E aí vim caminhando durante esse tempo todo, trabalhando sempre como artista. E eu tive meu diagnóstico em 2013, dia 7 de agosto de 2013. E desde aí eu comecei a sentir uma necessidade de fazer algo com esse assunto, mas não sabia como fazer isso sem me expor. Eu tinha muitos medos, né? Medo de prejudicar a minha profissão, de não ser mais chamado para trabalhos, enfim, várias coisas que passam na cabeça, né? E são alimentados por esse preconceito, por esses estigmas, por tudo isso que existe. E aí passou-se os anos, 2013, 14, 15, 2016, eu lancei o canal no YouTube, mas não tinha nada a ver com o assunto, era um canal onde eu falava de arte, mostrava bastidores de teatro e tudo mais, e continuei assim até final de 2018. E aí chegou no final de 2018, eu já morando em São Paulo novamente, a angústia estava muito grande dentro de mim, essa necessidade de falar sobre o assunto. E aí foi quando eu tomei a decisão de que era o momento de falar sobre. E aí eu soltei o primeiro vídeo no canal em janeiro de 2019, do ano passado, assim, é muito recente. E aí o ano passado foi um ano que a minha vida virou de ponta cabeça, assim, para um lado muito positivo. E eu comecei a participar de muita coisa em relação ao ativismo, e comecei a conhecer vocês e o trabalho de vocês, e que são pessoas que me inspiram, e o pessoal da agência, e outros youtubers, e outros influenciadores. Então foi um ano muito, muito importante, muito especial, e segui assim esse ano, e esse ano iniciei de uma forma muito bonita e bacana, com palestras para jovens de 14 a 17 anos, junto com a Roseli, inclusive, foi um trabalho super bacana, e aí chegou março, chegou a pandemia, e cancelaram todos os nossos compromissos. E aí eu fiquei em casa, produzindo de casa. E eu acho que eu nunca produzi tanto como eu produzi na pandemia, assim. E então esse ano eu digo que eu vou encerrá-lo de uma forma muito positiva e com um saldo muito positivo, sabe? Em relação a esse nosso trabalho, assim. Eu escutei você falar com tanta clareza sobre as datas, né? Que são importantes na nossa caminhada aí do HIV/AIDS, né? É engraçado, porque eu também tenho muito claro o dia do meu diagnóstico, né? E assim, acho que hoje em dia, graças a Deus, algumas pessoas conseguem pegar esse diagnóstico e digerir ele de uma maneira mais fácil, né? A gente, de alguma maneira, ao expor a nossa sorologia e falar sobre isso, é isso que a gente quer, né? Que as pessoas que peguem esse diagnóstico, bom, primeiro que cada vez menos pessoas peguem esse diagnóstico, mas quando acontecer isso, que não sejam 7-1, né? Tipo, porque é sempre assim, aquele desespero, né? Eu acho que eu queria fazer uma pergunta para você, Genice. Você pegou o seu diagnóstico de HIV cerca de 20 anos antes do meu. 20 anos, são 2 décadas na qual a gente teve uma grande revolução dentro da ciência, né? E especificamente da AIDS, assim, sabe? E eu acredito, assim, pelo que você me contou, pelo que eu conheço de leve da sua história, que você ficou muito em choque quando você pegou o seu diagnóstico, certo? Você achou que ia morrer. Aconteceu isso comigo exatamente igual 20 anos depois. Genice, por que ainda acontece isso? Por quê? Então, a minha data histórica da AIDS foi 30 de julho de 1990. E 20 anos depois, acontece com você, né? E hoje eu escuto mulheres falando exatamente da mesma dor. Por quê? Vários motivos, né? Vários motivos. Nós avançamos muito em diversos aspectos, no medicamento, nos cuidados, no entendimento do que é a epidemia, porém, a gente não avançou no imaginário. Olha que coisa, né? O imaginário das pessoas o imaginário continua fazendo aquele desenho de que
A AIDS não é comigo, o HIV não está comigo, o HIV está com o outro, né? Aquela coisa burra, que eu digo burra, que a gente vê na epidemia da Covid agora, é o eu e o eles, né? Então, quem é o outro está com o outro, né? O outro que tem HIV, e por que isso? Porque não se fala sobre AIDS no dia a dia, não se fala sobre sexualidade no dia a dia, são temas tabus. A gente não fala na família, a gente não fala na escola, a gente não fala na igreja, a gente não fala na sociedade. E aí, quem que vai querer falar sobre isso, né? Porque vira um tema perigoso, entre aspas, e as pessoas escondem o diagnóstico, tem um sofrimento, não se vê como coautora, como fazendo parte da sua história. Porque a epidemia de AIDS, ela faz parte de toda uma geração. Não é se você é positivo para HIV ou não. Você convive numa sociedade onde você tem, falando das mulheres, 17 milhões de mulheres que vivem com HIV no mundo, né? A Roseli traz um dado que eu vou além. Mulheres de 15 a 24 anos se infectam, 22 mil mulheres de 15 a 24 anos se infectam diariamente no mundo. Então, não é um número pouco. Por que a gente não pode falar disso? A gente tem que parar de ser hipócrita, a sociedade tem que parar de ser hipócrita e falar de temas que vão lhe proteger. Porque se a gente não fala, você aumenta a sua vulnerabilidade. É o que nós temos por aqui. Você tem um gel, você tem uma Marina, você tem outras Marinas, outras mulheres, outros rapazes que estão se infectando porque não há conversa, porque não há diálogo sobre sexualidade. E eu quero dizer que o diferencial, não sei se seria o diferencial, mas eu quero destacar aqui, né? A AIDS, ela envolve, né, uma sentença de morte, questões da sexualidade, preconceito, estigma, discriminação, e o movimento social, né, com o tempo, né, até a questão da própria peste gay no início da pandemia da AIDS, né, então trazia esse estigma, né, e aí começava a se pensar em grupos de risco, né, mas com o tempo, com o envolvimento da sociedade civil organizada, né, isso não só no Brasil, mas no mundo, a gente começou a bater de frente, né, a esse conceito, né? Em relação à Covid-19, né, não temos ainda uma pressão da sociedade civil, de forma geral, né, não estou dizendo movimento de AIDS, para discutir essa questão de grupo de risco, né, porque nós pagamos, né, muito ônus em relação a isso, porque outras pessoas não se sentiam, né, vulneráveis à infecção do HIV, e daí o aumento da pandemia, né? E com a Covid, criou-se esse conceito, né, de grupo de risco, que pode vir a acontecer da mesma forma, né? A Covid, ela está aí para todas as pessoas. É uma transmissão, né, via aérea, né, que é até mais grave que o HIV, né, em termos de propagação. Mas não podemos pensar em grupo de risco, e levar essa discussão é muito importante, porque as pessoas não vão se sentir vulneráveis à infecção, né? Não sou grupo de risco, não sou terceira idade, não sou jovens, né? Não tenho nada a ver com isso, isso não me pertence, né? E aí também tem a autonegação das pessoas usarem os cuidados preventivos, máscara, né? Estado de São Paulo volta, né? Retrocesse para a faixa amarela, né? Que é um outro agravo, um outro agravante, né? Agora, as medidas que estão sendo tomadas, né, precisa ser repensada com muita cautela, porque de que adianta voltar no isolamento social, sendo que o transporte coletivo não tem solução? As pessoas confinadas dentro de um transporte coletivo, né? Então, algumas normas, algumas diretrizes não condiz com a realidade, né? Então, precisa se pensar com muito cuidado. Questão de grupo de risco, mas as questões estruturais, né? Será que eu dou conta para adotar determinadas medidas?
Quando eu tive o diagnóstico, a primeira sensação, né, o primeiro pensamento foi o que você e Genice disseram, que é a sensação de que eu iria morrer, de que eu iria adoecer e morrer, que era o fim de tudo. E aí depois você começa a entender, você começa a perceber que não, você não morreu, você ainda está vivo, e aí você começa a entender, não, peraí, então eu não vou morrer, então vamos pensar, vamos cuidar disso, e aí você começa a pensar na adesão ao tratamento, aí você começa... E aí são várias etapas, né, vários processos. E claro que a gente nunca pode deixar de partir a discussão HIV sempre partir da questão classe, né? Então, isso é algo que influencia sempre. E, então, eu sei dos meus privilégios, eu sei do meu privilégio de ser homem, de ser branco, de ser cis, todos esses privilégios. Eu sei que a adesão a um tratamento, a adesão a cuidados da saúde, isso vai ter muita relação com a questão classe, porque se a gente falar de classes baixas, onde a pessoa não consegue fazer no mínimo 2 alimentações ao dia, a gente não vai ter uma adesão a um tratamento e a cuidados de saúde. Então, assim, para mim, hoje, poder tomar os cuidados que eu tomo, poder me alimentar bem, poder fazer academia, poder tomar um sol aqui na minha laje, enfim, todos esses privilégios, eles precisam ser levados em conta, né? Então, no meu caso, no início do meu diagnóstico, a minha maior preocupação era em relação à alimentação, porque apesar desses privilégios que eu citei, eu sempre fui artista, e a gente sabe quanto a arte ela não é bem remunerada, quando é remunerada no nosso país. Então, a minha maior preocupação era essa, de pensar... Agora já era tudo, porque ou eu vou ter que mudar de profissão, ou eu vou passar por alguns problemas de saúde. Por quê? Porque eu sempre tive uma vida artística, profissional, com altos e baixos, onde eu tinha meses que eu tinha dinheiro, tinha bons cachês, e tinha meses que eu não tinha nada e passava dificuldade de não ter comida. Eu não tenho uma família que tem dinheiro, é o contrário, eu que preciso ajudá-los. É uma família muito humilde lá do interior de Minas Gerais. Então, eu pensei, agora com esse diagnóstico, o que eu preciso fazer? Eu preciso comer bem, eu preciso me alimentar. E para eu me alimentar, eu preciso ser bem remunerado, ter uma remuneração. E aí eu coloquei em jogo esse meu sonho de vida, o teatro, a arte. Isso foi algo que mexeu muito com o meu emocional durante um tempo, assim, porque eu ficava me questionando muito. Só que aí eu decidi, quando eu escolhi que o que eu queria era viver e que eu iria viver bem e que tudo iria dar certo. E aí eu comecei a tomar decisões na minha vida e sempre mantendo a arte junto comigo. Até mais cedo, eu e Genice trocamos o WhatsApp e ela falou que bom que você escolheu o teatro e que ela está lendo o meu livro e ela está lendo a minha história. E eu falei para ela que bom que o teatro me escolheu e nós caminhamos juntos até hoje, sabe? Porque ele me salvou e ele me salva, assim, a arte nos salva. E, inclusive, fazendo esse paralelo ao Covid-19, o que seríamos de nós se não fosse a arte? A música, a literatura, os filmes, tudo, sabe? Então, assim, a arte nos salva e sempre vai nos salvar. A arte sempre vai nos apontar um caminho. Isso é fato. Então, assim, hoje os cuidados que eu tomo no meu dia a dia não são diferentes dos cuidados que todas as pessoas deveriam tomar. Eu não tenho cuidados extras, assim, eu continuo me preocupando com a minha alimentação, em relação ao Covid, tomando os cuidados que todos deveriam tomar, o uso de máscara, não saio de casa praticamente, saio para ir ao mercado, não estou indo a eventos, a nada disso, então tomando todos esses cuidados, e dentro de casa também, com questões de higiene e tudo mais, que deveria ser sempre, né? Deveria ser algo, não só numa pandemia de um vírus, mas deveria ser algo corriqueiro na nossa vida, né? A gente teve que reaprender a fazer coisas que a gente sempre deveria ter feito, que é lavar as mãos, que o distanciamento no sentido, igual, por exemplo, nos Estados Unidos, é lei 1 metro de distância uma pessoa da outra, né? Tipo assim, e aqui a gente
a gente está sempre junto e aglomerado, e seja qual for a situação, né? A gente tem essa coisa, o que também é bom, faz falta e tudo mais, mas a gente pensa sempre nessas questões da higiene. Então, assim, para mim hoje, o que mudou mesmo é só essa questão mesmo do distanciamento, assim, porque de todo o resto, eu acho que eu continuo... eu sempre trabalhei e fiquei muito em casa, então eu continuo estando em casa, produzindo em casa, e tomando mesmo esses cuidados, assim. Então, acho que o que mudou na minha vida, desde o diagnóstico, foi essa questão mais com a minha saúde mesmo, e de me preocupar com os meus exames e prevenção e tudo mais. Eu acho que essas foram as mudanças, assim. E agora eu estou numa fase onde eu decidi ganhar massa, ganhar um peso, e tá dando super certo, eu tô muito feliz, assim. Então, também é questão de alimentação, de exercício físico, tudo isso, que é foco, é dedicação, e é isso, e acontece. Mais um exemplo, eu nunca tinha pensado nisso, de que eu realmente não tenho a cara da AIDS, né? Além de ser uma mulher... na época eu era hétero, né, normativa, num relacionamento fixo, branca e gorducha, definitivamente não sou a cara que dão para AIDS, né? Eu acho que, até queria compartilhar com vocês, eu acho que por conta desse estigma, eu quase morri, porque fiquei muito doente no hospital. Eu descobri meu diagnóstico quando eu tinha AIDS, né? Eu cheguei a desenvolver a doença, fiquei muito doente. Durante 10 dias, na UTI, com muita dificuldade de respiração, um pulmão tomado pela pneumonia. Nenhum médico teve a ideia. 10 dias. Eles me deram remédios para tudo que vocês podem imaginar, né? E não acharam, assim, uma coisa que... Hoje em dia, eu olho uma pessoa com a idade, na época, 28, 29 anos, jovem, completamente saudável, assim, chegar no hospital morrendo por AIDS, é muito suspeito, né? É incrível como os médicos não tenham associado isso imediatamente. Talvez se fosse num hospital na periferia, né, talvez se eu tivesse uma outra aparência, uma outra cor de pele, eles teriam feito associação. E eu acho que isso é importante, né, Janine? Que pessoas como nós falemos sobre isso, né? Porque para um pouco a cara da AIDS, né? Eu gostaria de fazer uma contribuição, pegar deixa tanto na fala do Drill como na sua, Marina, até trazendo um pouco do histórico, né, das grandes pandemias, epidemias, né, que a população mais afetada são as populações pauperizadas, né, aí, né, a questão da população negra, né, quando o Drill ele coloca, né, de um certo privilégio, né? Mas eu diria que o percentual é muito pouco, né? A população que está lá na periferia, né? Sem saneamento básico, sem alimentação, sem possibilidade de fazer, né, uma atividade física, que não tem instrução cultural, né? Então essas pessoas são muito mais vulneráveis e mais afetadas, né? Então, é importante a gente registrar isso também, né? Porque é muito sério, são populações que estão esquecidas, né? População em condições de moradia, de rua, né? Pessoas acometidas não só com HIV, mas também com a questão da tuberculose, né? E aí a questão da necessidade, né, de ajudas emergenciais de alimento, né? Isso é muito importante. No Mobais, a gente tem trazido essas discussões, né? Temos várias ONGs aqui na cidade de São Paulo que têm feito um trabalho assim brilhante, né, de assistência, de ajuda emergencial, e que a falha, né, da pasta de governo, e não só da saúde, mas da SMAD, Secretaria de Assistência Social, deixa muito a desejar. E aí a gente tem um programa de saúde, né, que fala veementemente que não é papel deles oferecer alimento, né? E sequer abre um precedente de diálogo, né, com a pasta de assistência social numa situação crítica, né? Nem tanto o céu, nem tanto a terra, mas tem aí um linear, um meio termo que precisa ser discutido. Mas é um engessamento, não é meu, não é minha competência, não me envolvo, só dou assistência, adianta dar medicamento e não dá alimentação? Um absurdo, a gente ouviu isso a semana passada,
né? Então, a gente está lutando, não é o 1º de dezembro, é 365 dias, né, no ano, né, na luta, né, contra o preconceito, discriminação, né, violência, né? Nós temos aí, a Genice colocou também uma questão muito importante em relação às mulheres. Eu estava lendo matéria da Cidadãs Positiva, houve um aumento muito grande de violência doméstica das mulheres vivendo com HIV/AIDS e das mulheres de forma geral, né? Olha a dimensão de tudo isso. E aí a gente tem pastas de governo que não querem conversar sobre isso, né? Então, a Américo traz questões importantíssimas, né? Que eu sempre digo, você tem, eu falo assim para mim, puxa vida, você está super bem, você tem 30 anos de diagnóstico de AIDS, tá, mas eu sou branca, escolarizada, eu tinha emprego, sabe? Então... Escolarizada. Então, e operada, né? Exato. Sempre falam. Então, eu fiz apenas pegar o que eu tinha e escolher a vida. Agora, será que se eu fosse periférica, preta, sem escolaridade, ficar desempregada, se eu tivesse um marido que me desse porrada, será que eu ia estar viva hoje, falando com vocês, ou com um sorrisão na cara, com um batonzão que eu passei, linda? Né? Eu não tenho certeza disso. E outra coisa também, fazendo esse paralelo com a Covid, Marina, a gente fala, mas a epidemia da Covid-19 é igual para todos. Não é igual para todos, assim como também a epidemia de AIDS não é igual para todo mundo. Né? Isso é muito importante que se diga. Todo mundo pode se infectar de HIV, todo mundo pode se infectar do coronavírus, é verdade? Porém, como a gente responde à infecção do coronavírus, como a gente responde à infecção do HIV, é outra história, é outro patamar. E outra coisa que a Américo traz com muita, que a gente não pode esquecer, a gente está no meio de uma epidemia da Covid, correto? Estamos em crise econômica. Não, a crise econômica estava existindo há algum tempo. Pois é, né, América? A fome estava aí há muito tempo, desemprego altíssimo. O que a Covid fez foi aflorar isso, né? Deu visibilidade à desigualdade social, à desigualdade econômica, à desigualdade racial, à desigualdade de gênero. E, paralelo a isso, a gente não tem uma política pública que ataque a fragilidade da nossa sociedade, que melhore essa fragilidade. Você não tem, por exemplo, a gente não tem testagem da população para a Covid, a gente não sabe quantas pessoas já tiveram ou estão com Covid, porém está sobrando teste. Olha que paradoxo! Estão acabando, estão perdendo a validade já. Pois é, então, de um absurdo. Ninguém foi testado, né? Você tem péssimos exemplos, você tem um discurso de negação, você tem um discurso anticientífico, né? Não, isso é uma gripinha, né? Por que as populações vulneráveis, por que as populações vulneráveis são as mesmas para HIV e coronavírus? Por que será? Né? Por que será? E é isso que o Américo trouxe, Américo, desculpa, para dizer. É porque a gente não tem uma política de assistência social eficaz, eficiente, né? Nós temos secretarias de direitos humanos, mas que não dá conta de tantas necessidades e as pastas não dialogam, né? E como a Genice está dizendo, a desigualdade social é muito grande. As primeiras populações afetadas são as populações pauperizadas, negras, né? População sem cultura, saneamento básico, sem alimento, né? Então é isso. A pandemia, ela mostrou para o mundo que o Brasil não tem condições de lidar com pandemias, não tem estratégias eficazes, eficientes. E olha, Américo, ainda a gente tem um SUS, um Sistema Único de Saúde, que tem salvado a gente. Se não tivesse o SUS, a gente estava no arroz. Porque o SUS tem mostrado, com toda a tentativa de desmonte do SUS, com a falta de recurso, com uma gestão equivocada, né?
Você tem gestões, gente que gere o SUS, que não tem vivência de SUS, que não sabe o que é atenção básica, que não sabe o que é epidemia de AIDS, né? E aí você tem o quê? Exemplos dos nossos governantes. Não usa máscara, faz aglomeração, propõe remédios inadequados, sabe? Gente, é isso, a gente não tem uma política de qualidade, a gente não tem uma gestão da saúde de qualidade. Então, é muito triste, tanto para a AIDS como para a epidemia da Covid. Gente, só uma observação. Por que, passado as eleições, a gente entra na faixa amarela? Não sei, apareceram. O diferencial, né, é a questão da sexualidade, do envolvimento, né, do movimento LGBTQI+, na época não existiam essas letrinhas, né, mas o movimento de AIDS deu os primórdios, né, para a luta contra a epidemia da AIDS, né, e o que eu posso acrescentar nisso, né, é que estamos vivendo um contexto que a Covid, ela é mais uma gota d'água que vai transbordar toda a ineficácia de uma política que a gente tem de Estado. Né? O diferencial, ele é muito peculiar, né? A AIDS tem suas questões, né? A Covid traz uma outra questão, é igual ou até maior, né? Mas é a gota d'água para mostrar que nós temos uma política inadequada, né? Temos governantes que a mim não representam, né? Temos mudanças de estruturas de governos, né? Temos a política de AIDS, né? Que agora não é mais, é um departamento, né? Que tira toda a história, toda a trajetória, né? Do movimento de luta contra a AIDS, né? E a população, como é que vai acessar essas informações se a gente não falar? Não tem isso mais no site, né? Então, tem muitas diferenças, né? E outras mais vão surgir, porque a pandemia da Covid, ela vai ficar muito mais crítica em 2021, né? Temos aí épocas de festividades de final de ano, Natal, Ano Novo, vai todo mundo para a praia, vai todo mundo para a rua, vai todo mundo para 25 de março, multidão de gente nos transportes urbanos, né? Então, isso vai estourar muito mais, né? E testagem aí parada, né? Pessoas assintomáticas andando como se nada tivesse acontecendo. Né? E aí, o movimento de AIDS, esse é o grande diferencial. O movimento de AIDS não vai dar conta disso, né? Trazer essa responsabilidade para nós, do movimento de luta contra a AIDS, é muito sério, né? A gente tem que, sim, a gente tem que falar da existência da AIDS, continua matando quase 13 mil pessoas por ano, né? As pessoas continuam se infectando, né? Mas nós não podemos apagar as nossas luzes, mas dar conta da epidemia não é responsabilidade só nossa. Principalmente porque o movimento social perdeu recursos, né? Exato. Nós não temos recursos para fazer as ações que o Estado deveria fazer. Então, o que sobra para a gente? Fazer graça, né? E olha, Nery. Fale. Estou tremendo de raiva. Então, eu não gosto de ficar com muita raiva, porque faz mal para o meu fígado. E o meu fígado, ele precisa estar lindo, tá entendendo? Porque os antirretrovirais são umas bombas. Exato. Mas o que eu queria falar é o seguinte, que a gente tira leite de pedra, o movimento social tira leite de pedra, né? Sim. Por que quero só fazer um paralelo, no início da epidemia de AIDS, de repente a gente conseguiu ter um up, por quê? Porque a AIDS começou a dar visibilidade, começou a aparecer nas classes sociais mais abastadas, mais altas, que tinham acesso aos meios de comunicação, então começaram a se falar, né, sobre isso. O número de casos começou a crescer, e isso fez com que aparecesse o movimento gay junto, deu um up, com certeza, né? E começar a surgir respostas, tanto no movimento social, como também do governo, como também do Estado. Mas veja você, para nós obtermos os nossos medicamentos,
Não foi o Estado, não foi o governo que deu para a gente porque eles ficaram com dó dos coitadinhos que estavam morrendo de AIDS. Foi uma pessoa do movimento social, nossa Nair Brito, nossa referência, que deu a cara a tapa, que lutou para que, falou, olha, eu estou morrendo, mas pelo menos eu vou lutar para que todo mundo tenha acesso aos medicamentos. E junto com isso, a gente tinha um sistema único de saúde que nos favorecia, que foi instituído alguns anos antes. Se a gente não tivesse um SUS, se a gente não tivesse o que nós tínhamos, a gente não ia conseguir se contrapor à AIDS. Tanto é que, dali a pouco tempo, o Brasil se torna uma referência no tratamento de AIDS, né? Quando a gente tinha governos que estavam pensando em construir políticas, e foram construídas políticas de enfrentamento à epidemia de AIDS, para homens, para gays e para mulheres, né? O movimento das cidadãs positivas aparece nesse bojo. Exatamente. Eu quero pegar um gancho, desculpa, Drill, mas eu não posso perder essa fala. Meu CD4 não funciona e eu perco a deixa, né? Mas é importante que no mundo a gente ainda não tem um acesso universal aos antirretrovirais, né? Chamado coquetel para AIDS. Eu posso estar equivocado nos dados, mas são 17 milhões de pessoas que não têm antirretroviral no mundo. O que não mudou até agora é justamente o estigma, o preconceito, os tabus, a discussão sobre. E é interessante que esses dias eu tive uma discussão falando sobre essa questão, e eu disse que, para mim, o HIV, a AIDS, foi a forma com que ele foi apresentado a nós, lá na década de 80, para mim foi a maior fake news numa época em que não existia internet. Porque olha que interessante, a gente conheceu, né, o HIV AIDS lá na década de 80 como... porque assim, surgiu um vírus desconhecido, né, não sabia-se de onde, nem como, não tinham testes, as transfusões de sangue continuaram e veio toda a história que a gente conhece. E aí, os principais grupos, os grupos mais afetados, né, foram de homens gays, mulheres trans, na sua maioria pessoas negras e periféricas. E aí, então, a mídia fez um trabalho maravilhoso, que foi o quê? Espalhou a notícia de que era uma praga gay, né? Era a praga gay, era o câncer gay. E aí essa notícia rapidamente se espalhou e virou algo popularmente conhecido. Só que aí um tempinho depois, um tempo bem curto, crianças começaram a nascer com vírus, mulheres começaram a ser diagnosticadas, e todos os outros grupos, né? E aí o que a mídia não fez? Ela não foi lá desmentir. Eles pensaram, erramos. Putz, erramos na informação. Só que, deixa, né? Deixa pra lá. Tá. Então, assim, foi a maior fake news da história. Então, por isso que aí a gente arrasta todo esse estigma, e principalmente a população LGBTQIA+, traz, e isso, inclusive, causa uma negligência da própria comunidade LGBTQIA+, que nega o assunto em muitas ocasiões. A gente tem um exemplo disso, é que em 24 anos de parada LGBT, o tema nunca foi HIV, porque é uma tentativa de desvincular a história do HIV/AIDS com a história LGBT, sendo que elas estão totalmente vinculadas, e elas estão juntas, e elas precisam caminhar cada vez mais juntas. Uma coisa a gente tem total condição de acabar, que é com a AIDS. Então, assim, se a gente continuar fazendo o trabalho como a gente faz, para que cada vez mais as pessoas tenham acesso à medicação, à adesão ao tratamento, tornem-se indetectáveis, tenham uma saúde, e aí entra todas as questões que o Américo citou, que a Gênesis citou, questões de políticas públicas, questões de saúde, questão de governo, né? Eu acho que o dia que a gente não tiver mais um governante, o maior governante do país, dizendo, respondendo uma pergunta com um risinho no rosto, tipo, senhor, tem possibilidade de estender o auxílio emergencial? E ele dá um sorrisinho e fala, pergunte pro vírus, sabe? Quando a gente deixar de ter coisas desse tipo, que não nos representa de forma alguma, eu acho que aí a gente pode começar a caminhar para
para o fim da AIDS? Eu acho importante a gente falar de uma questão aqui, que para mim é muito salutar, que é a questão da autoestima, né? Se eu me amo, se eu me gosto, né? Se eu me basto, né? Então a responsabilidade é minha, não é do outro, né? Quando aí fala a questão do anticoncepcional, que delega a responsabilidade para a mulher, né? Isso é muito sério, né? A responsabilidade são de ambas pessoas, né? Eu quero voltar nesse assunto, mas eu não posso deixar passar em branco, né? Porque quando o Rodrigo traz essa questão da PrEP, né? Precisamos ter uma política de PrEP agora para a população em geral. Inclusive mulheres. Isso é fundamental, né? Foi um protocolo de estudo, de pesquisa, né, para a população-chave, mas a PrEP, ela mostra agora que ela precisa ser para a população geral se a gente quer chegar no fim da epidemia da AIDS em 2035, né? A democratização da PrEP, ela precisa ser pauta do movimento de AIDS 2021, né? Na questão dos aplicativos, né, é muito importante, e o Lio colocou muito bem, né, que as pessoas colocam lá o status sorológico, faz PrEP ou não, mas eu também concordo que o mais importante é dar a possibilidade de discutir o tema. Agora, uma interrogação. Na hora do rala e rola, as pessoas não falam sobre HIV, não querem falar sobre AIDS, né? E aí é uma dicotomia. Mas a proposta de ter nessas questões nos aplicativos, em outras mídias, isso é extremamente salutar e importante, né? Na questão da parada, né, Dril? Você colocou aí, né, a parada. Vamos ter aí a parada agora 2021. Já em 2019, estávamos pautando o tema AIDS dentro da parada, né? Então, houve lá uma votação que seria democracia ou HIV/AIDS. Venceu, né, o tema democracia, mas já ficou firmado em documento que a parada de 2021 vai ser HIV/AIDS, aqui no estado de São Paulo. A parada do estado de São Paulo, ela reverbera para os outros estados do Brasil. Então, quer dizer, vai ser um avanço muito grande se isso acontecer. Mas já tivemos informação que há resistência, né, de algumas pessoas da comunidade LGBTQIA+, resistente a essa temática. Então, a gente precisa falar sobre isso. Aproveitando de que você também é formador de conteúdo, é importante você fazer essa discussão. Leva essa pauta, para a gente ter forças para quando tivermos a reunião agora em dezembro, dia 10 de dezembro, vamos ter uma reunião, a gente precisa chegar fortalecido nessa reunião, né? Então, isso é muito importante, né? É isso que eu queria contribuir. Gê, conta pra gente, fala pra gente. O que você... Tem umas coisas aqui para a gente pensar. Meu som tá bom? Tá todo mundo me ouvindo bem? Legal? Realmente, a pílula anticoncepcional, quando surge na década de 60, ela surge como a libertação da mulher, né? Olha que coisa interessante. Foi a primeira vez que eu podia fazer sexo, gozar, ter orgasmo, sem me preocupar em ficar grávida, né? Então, foi a libertação. Mas, assim, ninguém pensava nos efeitos colaterais disso. E depois, 20 anos depois, que eu poderia me infectar por doenças sexualmente transmissíveis, né? Olha que coisa interessante. Uma coisa que eu adorei a América falando, eu estou sempre falando, parece que eu sou a chata, o povo lá do programa estadual já fala assim, lá vem a Genice falar de PrEP, PEP, para todo mundo, é claro, né, gente? Pelo amor de Deus, eu entendo que tem uma população mais vulnerável, legal. As estatísticas mostram, perfeito, mas as estatísticas também mostram, mas ninguém fala que nós temos 600% de aumento na infecção em mulheres com mais de 60 anos. Ué! As senhorinhas gostam de transar, porque sexo é vida, sexo é saúde, não é? A gente só precisa arranjar bons parceiros, que tá difícil, viu? Mas isso é uma outra discussão. Mas você acha que as mulheres vão usar PrEP?
Entendeu? Porque, assim, isso é uma coisa que eu sempre me pergunto, sabe? Eu acho que, assim, claro, se a gente não disponibilizar, elas não vão usar nunca. Mas eu queria entender como que a gente consegue conscientizar essas mulheres a usar PrEP, sabe? Porque o machismo estrutural, ele é tão enraizado, assim, sabe? E eu fico me perguntando, assim, sabe? Será que a gente vai conseguir empoderar uma mulher ao ponto dela entender que ela está num relacionamento abusivo e que existe traição, enfim, dentro da temática monogâmica, e ela está em risco. Então, ela vai decidir usar a PrEP. A gente consegue fazer isso, Genice? Você que está lá na linha de frente com as mulheres, sabe? Conta para mim. Então, Marina, eu não sei se a gente consegue, mas a gente tem que ter a possibilidade de tentar. Eu acho que é a mesma coisa do uso do preservativo feminino. Muitas mulheres dizem, mas não virou preservativo feminino. É muito ruim, faz barulho, blá, blá, blá. Mete o pau num insumo que nos dá poder, porque eu coloco o preservativo feminino em mim e quem vai usar é para minha segurança, né? Quem vai querer transar comigo, ou eu vou querer transar com as pessoas, mas vai usar o meu preservativo. Eu estou falando do preservativo adequado. Eu não estou falando desse tampão horroroso que me dá alergia, que é uma droga, que eu não sei quem que escolheu isso, e eu já escutei mulher falando, mas é bem legal, porque pode até me proteger na hora da menstruação. Me poupe. Proteção na hora de menstruação, você usa DIU, né? Sei lá, você usa qualquer outra coisa. Mas então, Marina, eu acho que eu não tenho a resposta. Será que as mulheres vão fazer uso da PrEP? Não sei. É o mesmo jeito. Será que as mulheres vão fazer uso do preservativo feminino? Não sei. Mas o que eu sei é que a gente tem que ter o direito de ter. E aí eu jogo para o Estado, eu jogo para as políticas públicas começar a falar sobre isso de forma para todo mundo, de forma abrangente. Publicizar o uso da PrEP para todo mundo, porque é uma forma de me proteger do HIV. Mas eu acho que, para além de falar de PrEP, eu tenho que falar de consciência, de autoaceitação, de autocuidado, porque não existe só o HIV que me infecta, existe a sífilis, né? Existem outras doenças sexualmente transmissíveis que têm tratamento, é verdade, mas pode também me levar a adoecer, me levar a óbito, né? Então, respondi para você, Marina. E tem uma outra coisa que eu gostaria da gente pensar, e aí advogada do demônio, é o seguinte, quando a gente culpabiliza o outro, por que eu culpabilizo o outro? Porque é muito mais fácil eu falar que o outro é culpado, porque facilita o meu eu. Mas isso é uma característica de governos fascistas, né? Então, coisa para a gente pensar. A política fascista é uma política de morte, né? Quando eu falo, são os idosos que são mais vulneráveis à Covid, é a população com doenças crônicas que é mais vulnerável à Covid, então eu estou culpabilizando o outro, que é mais fácil, né? Só os saudáveis que não têm Covid, e é uma mentira. E é uma mentira. Outra coisa, o povo que transa sem preservativo, sem PrEP, faz essas coisas todas, todo mundo faz um pouquinho disso, né? Então, quando você diz assim, o marido que trai a esposa, a mulher também trai o marido, né? A traição é mútua. O homem trai a mulher trai o homem, os homens se traem, as mulheres se traem. Então, assim, é assim que a gente vive, né? E eu acho que é, mais uma vez, um compromisso do Estado. Ele tem que investir na educação, para de ser hipócrita. Educação para se falar de preservativo, para se falar de sexualidade, para se falar de PrEP, para se falar de um monte de coisa, inclusive da nossa responsabilidade para comigo e para com o outro. Tá? Perfeito. Gente, para encerrar, eu gostaria de perguntar para cada um de vocês, a gente pode começar pelo Dril, depois o Américo, a gente encerra com a Janice, sobre o que a AIDS, a minha pergunta é assim, o que a AIDS e o HIV têm a nos ensinar em relação a essa pandemia de agora? O que a gente aprendeu e o que a gente pode passar, né, como pessoas que vivemos com HIV,
que a gente pode passar para a nossa rede de apoio para lidar melhor com essa pandemia de coronavírus, né? Em relação principalmente ao estigma e a isso que a gente está falando do autocuidado, né? Tipo, porque você mentir para o outro, você está mentindo para si mesmo. Você é a primeira pessoa que está em risco nisso. Então é isso, gente. Uma bate-bola rapidinho aí. Bom, Marina, acho que de forma rápida e sucinta, assim, eu acho que o que a gente aprende com a pandemia do Covid é justamente a questão do se cuidar e cuidar do outro, sabe? Que aí é o olhar para si e olhar para o outro e entender, como a gente já disse aqui no geral, que todos nós estamos sujeitos a uma infecção do Covid, a uma infecção de HIV, a uma infecção de sífilis, a todas as infecções de todos os vírus que estão aí. Então, todos nós estamos. Então é isso, acho que é isso que ficou muito claro, assim, sabe? Para mim foi isso. Américo? Bom, eu tenho, sim, algumas observações em relação a isso, né? Mas eu quero reafirmar, né, que a gente conhece a trajetória da história da AIDS, né? As cicatrizes que foram provocadas pelo adoecimento, pelas marcas da exclusão social, o impacto psicossocial que a gente quase não falou aqui, né? A saúde mental nesse contexto, ela é fundamental de suporte para as pessoas, né? Que vive e convive com HIV, mas também que se estenda aos seus familiares, né? É preciso um novo olhar, né? A complexidade da doença, o foco assistencial, né? Ele deve ser holístico, multidisciplinar, né? Não adianta a gente falar de tudo isso se a gente não ter essas condições, né? São situações complexas, né? E ameaçadoras na mudança do estilo de vida de pessoas, né? Isso é muito importante, né? Nós tivemos aí, nesse contexto, né, uma diminuição, né, de busca nos serviços, né? Não só para assistência, como testagem, e que isso vai reverberar em 2021, né? As pessoas que estão indetectável, né, que não transmite o HIV, né? Será que elas estão com essa consciência também de continuar com essa adesão, né, por medo de ir no serviço de saúde, né, se colocar vulnerável, né? Então, tudo isso são lições aprendidas que a gente está tendo durante o tempo, né? E aí, eu pergunto, né? Estados, município, a federação tem feito, né, um estudo como o movimento de AIDS tem feito, né? Saber qual é o impacto, né, da Covid na vida das pessoas que vivem com HIV e tuberculose, né? O movimento social tem feito esses inquéritos. Agora, estados, município e federação têm feito isso, né? Qual é a transparência disso, né? Não querem apontar as deficiências? Apontar deficiência não é negligenciar a doença, e sim melhorar um futuro de atenção com qualidade de vida para as pessoas, né? Isso é muito importante, né? Em tempos de Covid, a gente não pode perder as luzes, a gente não pode ter o apagão da AIDS. E só finalizando, eu acredito que a lição aprendida é a empatia, né? A empatia, a solidariedade, né? Nos colocarmos no lugar do outro, entender todas essas complexidades de quem vive com HIV, de quem está infectado pela Covid, né? Mas pensar na promoção da saúde. Essa é a lição aprendida. Obrigada, Américo. Denise, você para encerrar? Para finalizar rapidamente, concordando com tudo que os rapazes disseram, eu digo o seguinte: se a gente não tiver solidariedade, se a gente não tiver respeito aos direitos humanos, a gente não consegue vencer nenhuma pandemia. A grande chave, direitos humanos. Perfeito. Para tudo. Muito obrigada a todos vocês pela participação, foi uma discussão muito gostosa. É bonito a gente poder falar sobre vírus, né, gente, de uma maneira amorosa, afetuosa. Eu gosto disso, sabe? Eu acho que a gente está construindo uma nova cara para a AIDS, né? Enfim, obrigada aí pela participação de vocês.